Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eric Del Center. Eu sou Isaac Brandi. E a gente é do Pode Papo. E hoje a gente vai trazer sobre vestibulares e a saúde mental. Esse é o nosso professor Reinaldo Coimbra, Larissa e Pietra Franzoni. Boa tarde, então. Vamos lá, Isaac. Obrigado aos convidados por ter vindo. Obrigado, Pietra, Larissa. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Valeu, meninos. Então, pode ir para a primeira pergunta. A gente toca. Tá, a primeira pergunta. Quais são os principais impactos psicológicos da pressão do vestibular nos jovens de hoje em dia? Você quer falar Pode primeiro? começar? Começa contigo, então, Pietra. Aí É. você faz como Tá recente, lugar tá de fresco. fala. Tá bem fresquinho, tá bem fresquinho. Tá bem fresquinho também. Depois eu quero um pouco da tua história. Acompanhei um pouco, mas... Com certeza. É. Então, eu acho que um dos principais impactos, hoje em dia a gente fala muito do burnout, né? Então, eu acho que esse é o principal tema. Aquela sensação de você fazer tudo no modo automático, de você tá super cansado, super desgastado emocionalmente, fisicamente, socialmente falando. Então, eu acho que o burnout é um dos principais impactos do vestibular hoje em dia. Além de, obviamente, a gente ter a famosa ansiedade e a depressão, né? Porque quando você tá estudando para o vestibular, ou você tá enfurnado em casa estudando, e quando você tá saindo com seus amigos e com a sua família, você fica se culpando, falando, eu devia estar estudando. Então, assim, os pensamentos de ansiedade, pensamentos depressivos é uma coisa, assim, que acontece muito, assim, são muito frequentes. E é uma das coisas que a gente mais tem que tomar cuidado hoje em dia, sabe? Eu acho que é uma das piores coisas. Principalmente porque tem toda essa questão da pressão e você tá sozinho estudando, então é muito difícil. Eu acho que esses são os principais, assim. Você passou por dois momentos. Depois a gente retoma isso, né? Porque tem a questão da pressão no terceirão que você fez. E depois já falar um pouquinho do o não passar, né? Como é que você lidou com isso, né? Que tem repercussão. Por mais que você chamava bem atenção na aula, você perguntava para ti, né? Perguntava para ela, né, Larissa? Como é que você está? Eu sinto, mas em casa é muito tranquilo. A gente vai falar essa questão em casa também. Sim. Né? E você depois retoma num cursinho, né? Não desiste do seu sonho, que é uma coisa, acho que é até um dos motivos de ter chamado, não só porque você era uma boa aluna, por ter passado, mas por não ter desistido do seu sonho depois de não ter conseguido, né? Com certeza. Que uns vão qualificar como uma decepção, um fracasso, e você não viu como isso, né? Você viu como vamos dizer assim, uma etapa que você tinha que vencer, né? Exato, eu vi como um estímulo, assim. Como um estímulo, né? A gente vai voltar nisso. E tu, Larissa, como que é essa primeira abordagem que tu me diz? Então, eu lido bastante, né, com esse tema dentro do consultório, é bem recorrente, né, essa autocobrança. Esse mundo que a gente vive, a comparação muito grande com os colegas, e achei interessante que a forma com a qual você colocou dessa tua vivência, dessa tua experiência, porque, de fato, né, muda toda a rotina da pessoa que está ali estudando, se dedicando. E é interessante ver esse processo, até de repente como um fator de proteção, enxergar isso não somente como para a prova, né? Ver esse conhecimento como um todo, ver que aquilo ali não vai ser descartado, porque é muito específico, acaba sendo muito específico, tu tem que se estudar para uma prova, com as suas questões, com os seus horários, né? Isso acaba deixando o jovem se sentindo mais pressionado. Então, quando tu tira, de repente, o peso de que aquilo não vai ser um desperdício utilizado apenas para a prova, né? Porque muitas pessoas acabam vendo dessa forma, mas vê como algo a longo prazo, um conhecimento que tu podes ter a longo prazo, que tu vais adquirindo, traz uma leveza maior também, né? Para essa rotina desse jovem, né? Para ele equilibrar esse estudo, né? E conseguir administrar isso a longo prazo. E até para você deixar esse processo de estudar uma coisa mais prazerosa, sabe? Eu tô estudando pelo conhecimento, não porque eu preciso passar no vestibular. Eu acho que isso é muito importante também. Mas essa questão não é uma coisa natural, né? Não é assim que as coisas estão postas, né? Esse movimento de não pressão ou de conhecimento pelo conhecimento, não por passar. Eu acho que hoje é muito mais evidente ou ao contrário, né? O contrário. Sim, contrário. sim. Como é que então, como é que lidar com isso? Porque isso é o que está posto, isso está colocado, né? Estou indo para o terceiro, estão no segundo ano, também é um processo. Eles estão indo para o terceiro ano, né? Vocês não sentem
né? Vamos dizer, esse turning point, né? Essa mudança de chave, essa mudança de chave. Né? Tô indo pro terceiro e aí você liga o modo, veja, como é que é isso? Como é que a pessoa pode escapar disso? Sendo que não é uma coisa naturalizada. Olha, conhecimento pelo conhecimento. Conhecimento pelo conhecimento. Então, começar a ver dessa perspectiva, justamente. Né? Como é que se vê a partir dessa perspectiva? O que procurar, o que buscar, com quem conversar? Porque justamente a gente está fazendo esse podcast para mudar isso. Apesar de que dentro da minha disciplina eu trabalho também essa questão, mas é uma coisa, um dedinho só dentro de um todo de conteúdo que existe, né? É que isso acaba gerando, por exemplo, quando tu tens aquela pressão daquela data, daquela prova, por ser algo específico, até na questão da medicina, não é somente depois no vestibular, depois tem os cursinhos para especialização, que também são super concorridos e também gera todo um estresse, uma ansiedade, que é muito específica dessa fase que as pessoas estão passando, né? Então, é por isso que eu trouxe essa questão de começar a ver e a naturalizar como algo a longo prazo. Porque o que eu vejo? Acaba tendo uma movimentação muito grande entre eu acabo produzindo muito, eu fico sem dormir, eu fico sem comer, eu fico fechado dentro de casa por um curto período, e aí depois desse período que eu fico muito ativo, que eu quero passar em primeiro lugar e tudo mais, vem um período depressivo, geralmente muito grande, de procrastinação. Então, ver dessa forma, esse estudar, colocar esse pensamento e ficar ruminando aquilo e pensando que é somente para aquela data, que tu precisas, né, especificamente para aquilo, te leva a esse ciclo, que fica alternando muitas vezes entre essa fase de muita produtividade, então eu vou ler por horas seguidas, dias seguidos, mas aí tem uma semana que eu não estou me sentindo muito bem, aí naquele outros tantos dias eu acabo procrastinando mais, me culpo, me sinto muito mal, me fecho, e daí também entro no outro processo de ruminação, que é o de comparação, que é o que eu não vou dar conta, que eu não vou conseguir, porque eu estou ali muito cansado, o corpo fica muito exausto. Quando eu vejo dessa perspectiva, nesse primeiro ponto ali que tu colocou, que é hoje, de fato, o mais tradicional, passar pro vestibular, né? Isso é verdade. E eu acho que isso é um processo que você vai tendo ao longo do tempo, né? Eu lembro que eu comecei a ter essa perspectiva de estudar por estudar e não estudar pro vestibular, foi no ensino médio mesmo. E é uma coisa que demora, por exemplo, no primeiro ano, eu errei muitas vezes eu, estudar pro vestibular, mas eu acho que é uma coisa que você vai acrescentando dia após dia e, tipo, o estudo vai se tornando uma coisa prazerosa, sabe? O estudo vai estourando, eu não tô estudando porque eu tenho uma prova, eu tô estudando porque é legal esse conhecimento, eu tô estudando porque é muito bom você ser uma pessoa que compreende as coisas, cara, como é legal eu entender esse conteúdo, como é legal eu saber, por exemplo, história. Como é legal saber matemática. E até agora, hoje mesmo, eu faço medicina e eu ainda acho incrível os conhecimentos que eu levei do ensino médio. Os conhecimentos que eu levei fora da medicina, fora da biologia. Então, é realmente uma coisa que você vai trabalhando dia após dia e que no futuro dá um grande resultado, sabe? Justamente, e na contramão disso, por que então hoje o burnout, como ela trouxe, a ansiedade também é tão alta entre essa faixa etária, né? Essa comparação, essa pressão toda se sente... Já não é justamente por essa forma de se ver, de se estudar e de se levar esse processo? E aí que eu levo trago essa reflexão, até como estratégia, né, cognitiva na questão do reforço dos pensamentos, né, e que tu consegues trazer uma leveza, isso rebate no teu emocional, na tua qualidade do sono, tu consegues fazer um autoajuste, né, uma regulação emocional com muito mais eficácia, se tu tiveres com esses pensamentos ajustados desta forma, porque daí tu consegues parcelar esse estudo, a chance de tu conseguir manter a longo prazo uma rotina com compensação no final, por exemplo, a pessoa gosta muito de um chocolate ou algo mais saudável, assistir uma série, um Gossip Girl, um prazer assim, né? Então tu colocares essa meta, eu só posso assistir
o Gospel, depois de responder 10 questões e tornar isso um desafio, tornar um hábito. Então é muito mais prazeroso e tem técnicas e formas cognitivas da gente conseguir visualizar isso de uma forma que traz mais leveza, que torna isso algo mais funcional no dia a dia desse estudante. Porque o perigo dessa pressão e de se ver como algo tão pontual, além dessa disparidade entre desmotivação, períodos depressivos, né, de muita baixa autoestima, que também traz esse processo com a automotivação, também nesse processo de culpa quando se está descansando. Então, dá uma maior chance da pessoa conseguir se equilibrar dentro de uma rotina e sustentar isso a longo prazo, né? Isso é verdade. Negociar É mais consigo difícil, mesmo. né? É. Mas assim, então nós estamos falando da questão do vestibular. Eu ia perguntar para ti, né? Aí vai aparecer para ti também, Larissa. O que traz uma expressão? Passar no vestibular, né? A questão de estudar para o vestibular ou escolher o que fazer? Então, é que eu vou trazer o meu caso, né? Certo. A questão de escolher o que fazer nunca foi um problema pra mim. Eu lembro disso. Porque eu sempre, acho que eu descobri que eu queria fazer medicina muito antes, assim, muito antes de sequer me conhecer, acho que por gente eu já sabia que eu queria fazer medicina. Então, a questão do escolher não foi tão difícil. Mas a questão do estudar demorou muito pra eu pegar o ritmo de estudo. Porque eu confesso que no meu 9º ano teve a pandemia. Então, assim, na pandemia, na época que era pra eu começar a entender o meu modo de estudo, teve a pandemia, aula online, tipo, eu não sabia o que fazer. Então, eu acho que o mais difícil nessa E parte... no primeiro ano foi meio a meio, né? Então, assim, acho que o mais difícil foi eu pegar o ritmo de, tipo assim, qual é o meu jeito de estudo? Como que eu consigo estudar da melhor forma possível? Como que eu consigo equilibrar a minha rotina de vida com a rotina de estudo? Eu acho que isso foi o mais difícil. Porque eu acho que quando você tem um foco na sua cabeça, por exemplo, eu quero medicina, é uma faculdade difícil, eu tenho que estudar, o estudar não se torna tão difícil assim. Porque quando você tem um foco muito claro, um objetivo muito claro na sua mente, vai ser isso e pronto, sabe? Eu me obrigava a estudar e aí acabou que teve esse processo de que eu comecei a gostar de estudar. Então, o estudo não foi um problema. O estudo não era um problema. Eu acho que o que mais, assim, me prejudicou muito, e que, na verdade, eu acho que prejudica a maioria das pessoas, e a grande maioria mesmo, é a pressão do vestibular. E eu não digo só a pressão da família, dos amigos, que existe, e muito, mas a pressão de si mesmo, sabe? Tipo assim, eu lembro do terceirão, quando a gente tava em aula, assim, todo mundo se colocando, meu Deus, e se eu não passar, o que eu vou fazer? Então, eu acho que isso é a coisa que mais prejudica, sabe? É essa pressão, não tão de fora, mas a pressão de si mesmo, sabe? A sua autocobrança. Eu acho que isso foi o pior, assim, de longe. E isso que eu trabalhei muito, tanto é que no terceirão eu trabalhava isso ensino médio inteiro, que no terceirão eu já cheguei, tipo, sabendo, não, tudo bem, menos pressão, menos autocobrança. Mas a pressão é com certeza o que mais dificulta, sabe? Mas assim, tinha muitos, não sei, eu vejo isso em sala de aula, para ti, assim, é claro que a medicina tem uma questão mais bem resolvida, porque é uma profissão que você tem contato desde que você nasce. Né? Então, assim, as pessoas que escolhem medicina têm uma repercussão social também. Sim, né? com certeza. Eu conheço a medicina, eu tenho um parente médico, eu conheço alguém médico, então eu escolher, tá tudo certo. Mas assim, eu vejo outras pessoas que não veem a medicina, tipo, a dificuldade de escolher o que fazer, porque eu sempre falo que é uma coisa ingrata. Você com 17, 18 anos, você tem que escolher algo que você vai fazer o resto da vida, né? A gente não fala isso, não fala muito isso em sala de aula, tá passando por isso. Aí, tipo, eu pergunto, são pouquíssimas pessoas que sabem o que vai fazer, né? Dessas pouquíssimas, a grande maioria são porque escolheram medicina, tá? Eu quero fazer medicina e tal, né? E outras têm muita dúvida, então eu vejo que, tipo assim, aí junta as duas coisas, porque isso e passar. Para mim foi mais assim, escolher o que fazer, o que eu percebo assim, cara, porque assim, como você falou, eu queria medicina, entendo que é difícil, eu vou ter que estudar pra caramba, e aí você acaba aceitando esse tipo de coisa. Quando você não sabe, você não consegue ter esse foco do... Isso é verdade. Eu tô estudando pra quê? Eu acho que aí entra uma questão legal, porque eu lembro que até quando eu tava no terceirão, eu via pessoas falando, né? Eu não sei o que eu quero fazer. Então eu vou estudar pra medicina. Perfeito. Porque é o mais difícil. Então se eu conseguir passar pra medicina, eu passo pro que eu quiser, né? Verdade. E eu acho que essa questão de, tipo, eu não sei o que fazer,
é muito comum, com certeza, e até, na verdade, depois que você passa pra faculdade. Eu tenho um dos melhores casos que eu posso trazer como exemplo, que um dos amigos meus que passou em medicina na Federal, direto do terceirão, inclusive, ele era um dos meus melhores amigos de faculdade, ele passou direto do terceirão e ele não sabia o que ele queria. A namorada dele queria medicina na UFSC de Araranguá. Ele pensou, todo mundo hoje em dia quer medicina, minha namorada quer medicina, eu vou botar pra medicina, eu não sei o que eu quero mesmo. E como ele era uma pessoa já esforçada, gostava de estudar, ele passou. E aí, dentro do curso, ele falava pra gente, nossa, tipo, beleza, eu gosto, biologia, ele até conseguia estudar, ele até conseguia tirar notas boas, mas ele falava, poxa, eu não tô tão feliz quanto eu poderia estar, sabe? E aí ele foi pensando, e agora, no meio do semestre, ele trancou o curso numa medicina na Federal, e ele tá fazendo cursinho pra passar engenharia mecânica, se eu não me engano, na USP, que ele quer. Então, tipo assim, é uma coisa que por mais que a gente se cobre tanto no terceirão, a gente tem tempo. Às vezes você começa alguma coisa, não tem problema você desistir e começar outra. Não tem problema você se dar um tempo pra pensar, sabe? E sair do terceirão. Tudo bem, você pode se dar uns 6 meses, 1 ano, pra pensar, o que me faz feliz de verdade? Eu acho que não tem problema, sabe? Não é cultural nosso, Pietra. Tipo assim, duas coisas importantes. Inclusive, a gente estava conversando lá embaixo, né? Nós estamos indo ali em treinamento, nós estamos indo para Oxford. Que eu trago a relação da questão das universidades na América do Norte e na Europa como um todo. Que lá você pode sair com 3 formações. Então, tem um diretor lá nosso de um comitê, ele é formado em filosofia, economia e ciências políticas. Então, nessas universidades, você não presta... nós estamos indo agora para Oxford, em janeiro nós estamos indo para Harvard, para o MIT e tal. Então você não presta para medicina em Harvard, você presta para entrar em Harvard, você presta para entrar em Oxford. E lá você vai concentrando as disciplinas, então você pode se formar. Se fosse no Brasil, ele teria que fazer uma faculdade de economia, uma faculdade de filosofia, uma faculdade de ciência política, ou seja, quase 15 anos de estudo. Lá ele faz 5 anos, ele vai concentrando, tem que ter uma excelência, ele pode ter uma menção honrosa, no mínimo, para formar. Então você tem um problema aqui no Brasil que você tem que escolher. Aqui eu falo, Larissa, por exemplo, a pessoa que é engenharia. Aqui no Brasil nós temos 16 engenharias. Como é que alguém escolhe engenharia? É loucura. Vai escolher a que mais aproxima. Né? E a segunda questão importante, que não é cultural nossa, além dessa diferença que eu acho muito ruim nossa, essa questão de você tem que prestar um curso específico, né? Eu acho isso um absurdo. Você poderia fazer por área e lá dentro se escolhendo. A segunda questão é que nós temos, tu tem que sair da faculdade, do terceirão e entrar. E na Europa, nos Estados Unidos, eles têm um chamado ano sabático, né? Que aí ele vai viajar, vai fazer intercâmbio. Não sei o que eu quero, o que tu quer? Talvez engenharia ou medicina. Faz um intercâmbio, vai fazer um voluntariado dentro dessa área e aí você aplica ou faz um curso de verão, os camps, né? Que tem lá, e você escolhe. Então, nós temos esse problema, né, Larissa? Sim, perfeito, exatamente. Enquanto tu falavas até antes, eu fiquei pensando nisso, né? O quanto é construída essa ideia de que a gente não pode mudar no meio do caminho, que a gente vai estar atrasado, que a gente vai ter errado essa escolha, né? E aí, mais uma vez, por isso até que eu tinha falado ali no início dessa questão de sentir que está descartando tempo, ou conhecimento, ou um estudo. E por isso esse pensar diferente. Mas sim, é cultural nosso, né, acreditar que a gente precisa tomar essa decisão e que essa decisão, ela precisa ser para o resto da vida, né? Então isso aumenta ainda mais o peso. E como principal ponto ali, né, nessa faixa etária, nessa fase que é a adolescência, né, que já é tão naturalmente cheia de incertezas, dúvidas, né? Ainda nesse processo de autoconhecimento, né? Então... E essa questão da produtividade, né? Eu estava conversando com 2 alunas lá e falei assim, mas estou em dúvida, são muito boas, são 2 alunas muito boas mesmo, né? Acima da média. E elas têm dúvida, porque como elas são muito boas, então é difícil você escolher, né? Tipo, eu sou bom nisso, eu gosto disso e tal, né? Tem uma aluna específica que faz 1000 coisas. Aí eu falei assim, mas por que você não tira? Vai falar isso lá em casa. Porque eu vou ficar 1 ano sabático, né? Porque, tipo assim, para nós, assim, não, é incompreensível chegar e falar assim, eu vou tirar 1 ano sabático para decidir, né? Eu vou fazer um intercâmbio, eu vou fazer uma viagem, eu vou fazer isso, Mas né? é que se você pensar pela lógica, seria o mais certo, sabe? Eu vou perder 1 ano e não 6 anos. O que adianta fazer 6 anos de uma faculdade de medicina e ser um profissional
um profissional ruim porque eu não gosto da minha área, eu não gosto do que eu tô atuando. Você vai perder uma vida. Vai na trabalhar, rua, né? tipo, obrigado. Tu não vai gostar do que tá fazendo. Porque... Essa perspectiva que a gente tem sobre perder o tempo também, É. né? A gente Exato. pode ver como isso é perder tempo, perder conhecimento. Não, a gente está agregando, tudo bem. Claro. Se você trocou de curso, você vai continuar utilizando isso, você vai ter Sim. aprendido outras temáticas e também vai ter ensinado o teu cérebro a pensar, enfim, né? E outra coisa é que eles são muito novos, né? Tipo, É. você assim, sai com 17 ou 18 anos. Você ficar um ano desse dia, você vai entrar com 19. Você vai se formar com 24, Tá 25. ótimo. Sendo que, né, sendo que você vai ter que trabalhar homem até 65 e mulher até 57. Então, tipo assim, você se formar com 25 até 60 anos, ou seja, são 35 anos. Sim. É muito. É muito tempo. Então, um ano, nessa perspectiva de 35 anos e qualidade no trabalho, não é nada. E aí, sabe, uma pesquisa que eu trouxe para eles, duas importantes. Primeira questão da UFSC, que saiu agora nesse triênio 21 até 24, 23, 24, a taxa de desistência chegou a 47%. Perfeito. Desistência, Sim. né? E claro que o curso de medicina menos, mas você vai para as engenharia, chega a 80%, né? De desistência. E aí tem o Instituto Americano de Pesquisa, que é o Gallup, e fez uma pesquisa no mundo todo, em todos os continentes, com uma abrangência assim, de milhares de pessoas. Que hoje, assim, eram duas perguntas. A pergunta era o seguinte: se você está feliz no seu trabalho, se você pudesse, você mudaria de trabalho na segunda, né? Tipo assim, e as perguntas, assim, é assustadora as respostas, o índice, né? Você está feliz com o seu trabalho? Tipo assim, 70% das pessoas que foram entrevistadas, e em diversos países, com a questão da faixa de salarial. Teve pesquisa no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, nós estamos falando de uma renda anual, então, que ganha dinheiro, não é só trabalho em relação a dinheiro. Altíssimo, não muda. E as pessoas que, se pudesse mudar, é a mesma faixa de número. Não sou tão feliz que eu posso falar, eu não estou feliz no meu trabalho porque, sei lá, eu estou trabalhando num lugar ruim. Né? Não, mudaria de profissão. Entendeu? Não é Sim. mudar de lugar, não, pô, eu não estou feliz aqui na empresa do Isaac, por mim eu mudaria para a empresa do Eric. Não, eu mudaria de profissão. Então, aí vai naquilo que você falou lá no começo. Imagina esses profissionais que pensam todo dia, pô, por que eu não estou fazendo outra coisa? Como é que vai atender as pessoas? E na verdade, entrando agora na questão da medicina, a medicina tem toda a questão do prestígio e do dinheiro. Então, assim, quanta gente aqui, eu não sei o que fazer. Ah, mas eu vou ser rico. Pensa assim, nossa, mas eu vou ser rico. Só que a realidade, ela muda muito. Hoje em dia, a quantidade de médicos que eu encontro, que estão recém-formados e não encontram um plantão, é gigantesco. Então, tipo assim, você fazer uma coisa por prestígio, por dinheiro, sendo que talvez no futuro você nem ganhe todo esse dinheiro, todo esse prestígio, uma coisa que você nem gosta. Isso. Cara, é um Perfeito. cenário horrível. Porque isso vai sendo construído, claro, as profissões, né? E aí também o grande pavor dos alunos em tomar uma decisão, porque hoje em dia são tantos cursos, são tantas possibilidades, tudo hoje né? abrangeu muito, né? Abrangeu Tipo muito. assim, que não tá falando com o meu primo, né? Que eu quero fazer ciência da computação. Uma vez tu fazia só ciência da computação. Hoje, abriu pra IA. Aí, tipo, tem 10 faculdades diferentes. Sim, sim. Uma coisa que uma vez tu fazia uma só... E uma coisa que antes era só advocacia, né? Sim. Pedagogia. Sim. Aqui vou ler que saiu na CNN agora, recentemente, um mês atrás, um levantamento realizado por uma organização de saúde aqui no Brasil, tá? 40% dos médicos brasileiros têm transtornos mentais, né? E que é a relação do burnout, porque realmente entra naquilo que não é aquilo como se imaginava, a questão dos valores, a dificuldade de achar e a questão porque não sou engajado com aquilo, porque eu não acredito, eu fiz isso agora, aí você não consegue trabalhar bem, aí você fica, eu tenho um primo, tenho 2 primos que são médicos, tem um que assim, realmente, inclusive está com uma clínica de recuperação entre aspas, de droga, né, porque na verdade é remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para depressão, que é no caso, então toma uma série de remédios, ficou viciado em Zolpidem, que ele mesmo receita, né, que ele mesmo receita. Por quê? Porque justamente porque é uma pressão dos pais, não sabe o que queria, não sabe o que quer, faz medicina. Com certeza. E agora que tem um monte de faculdade nova de medicina,
diminuiu muito a dificuldade também de você passar em medicina, dependendo da sua condição Sim, financeira, sim. até é Aham. muito fácil pra você. E eu acho que isso é muito preocupante, porque não é como se você fizesse uma faculdade que você vai estar lidando com a vida das outras pessoas, sabe? Você, poxa, tô triste hoje, não gosto do meu trabalho, você matou alguém. Tipo, não é tipo assim, eu fali, sei lá, vamos supor, Vendi uma geladeira vendi errada. uma geladeira errada, você matou alguém, como é que você vai lidar com isso? Aham. Como é que você vai lidar com esse pós, entende? Eu acho que isso Eu é acho que meio... toda a área de saúde é muito, muito preocupante, Muito. né? É muito preocupante. Tem Tem essa... que realmente amar o que tá fazendo. Com certeza. porque, assim, né, nós temos um número muito alto também, que, assim, no Brasil, anualmente, média de 50 mil pessoas morrem por erros médicos. E nós estamos falando de pessoas que morrem, fora aqueles que são mutiladas e outras questões por erros médicos, né? Então, assim, mas por que isso, né? Por que está acontecendo? Isso não é uma questão do Brasil, isso é um dado, tá aí na consultar, mas isso é um fenômeno mundial. Por quê? Porque justamente as pessoas é muito mecanizado, mas quando a gente fala, realmente aparece mais. Mas quando nós vamos para os erros de advogados, né? Um erro que a gente não consegue mensurar muito na tua área, o quanto um psicólogo com má formação, porque escolheu também, porque também tem essa coisa do, vou fazer psicologia porque é um negócio legal. É difícil você medir o efeito, né, que um mau psicólogo pode fazer na sociedade, porque o médico morreu, óbito, erro médico. Sim. Você mensura, né? Erro de petição, erro de estrutura lá, você consegue lá, mas tem muitas outras profissões que nós não conseguimos organizar, mas justamente por essa questão do que fazer, né? E essa proliferação, principalmente a gente está falando de questão de medicina, porque é aquilo que é mais puxado, né? Mas a gente tem a questão de as pessoas não saberem o que fazer, logo vão naquilo que... E esse o que fazer está vinculado, de repente, a um olhar a esse profissional e a esse trabalho de uma dinâmica muito financeira e de prestígio, como ela trouxe, né? E não verdadeiramente no sentido vocacional ou de valores pessoais. né? Os meninos aqui, vocês sabem o que vocês querem fazer? Sim. Eu também sei. Já sabe, definido já. Sim. Né? Mas estava perguntando na sala quantos não Sim. sabiam. Isso Muita verdade. gente sabe. Mas Nossa. então pensa, o que custa você... Olha a quantidade de coisas que a gente trouxe aqui. O que custa você dedicar um ano Pois a é. pensar melhor sobre Sim. isso, Pois é. sabe? Eu gosto muito de aplicar uma técnica com os meus pacientes, vou até passar para vocês, de repente, fazerem esse exercício, essa dinâmica, que é justamente tirar desse piloto automático, desse caminho tradicional e brincar, né? Porque tudo começa a acontecer no campo das ideias, né? Sim. O pensamento é o ensaio da ação. Então, ali, numa folha de papel, tu consegues pegar e colocar ali qual que seria o teu caminho tradicional, qual seria o nome desse caminho tradicional. O tradicional seria, então, sair... E tu faz uma explicação disso, né? O que precisaria? Eu precisaria me formar no terceirão, e o tradicional seria, então, eu prestar vestibular para medicina, né? Continuar morando com os meus pais ou não, eu me mudar, prestar um vestibular. E quais são os valores que estão atrelados a isso, né? O estudo, a organização, a independência financeira. E ali no meio, colocares, então, um caminho ousado. E, acredite ou não, os pacientes, nesse caminho ousado, eles trazem essa questão do ano sabático. O desejo deles, do contra-tradicional, o genuíno deles, é essa vontade de tirar um tempo, viajar, parar um pouco, porque é uma vida inteira dentro da escola. É uma vida inteira dentro da escola, né? Muitos estão desde a creche. Então, bebezinhos, né? 6 meses de creche, até ali os 18 anos estudando. E gostariam de ter um respiro e saber como é que é uma rotina diferente. Mesmo que seja assim, muitos querem fazer um intercâmbio, fazer um work experience, né? Ser au pair em outro país, mas viver essa dinâmica longe dos pais, e vivenciar a experiência do mundo sem aquela proteção que geralmente, né, os pais... Sair da bolha, E né? sair daquela bolha pessoal. Então, o que mais aparece nessas atividades é justamente isso, o desejo de fazer Parece um ano bastante, sabático. parece Muito, bastante. muito. Sempre, assim, tem algo muito parecido, semelhante, voltado a esse ano sabático. E aí, a terceira opção seria um caminho equilibrado, né, que equilibraria esse tradicional com esse ousado. Então, de repente eu consigo fazer esse ano sabático, mas enquanto eu faço esse ano sabático, eu também estou estudando um idioma, estou fazendo um curso, ou estou trabalhando em algo para equilibrar, enfim, né? Eu estou conseguindo, ou estou fazendo um cursinho, eu não saio direto para a universidade, mas eu estou ali fazendo algum curso, fazendo algo, tentar
flexibilizar essa crença muito enraizada, muito central de que precisa ser dessa forma, esse degrauzinho desse jeito, né? Porque esse pensar que acaba acalentando tanta pressão, né? Verdade. O jeito que a gente interpreta isso. É porque nós não temos essa tempo, escolha. nós não temos tempo de reconhecermos quais são as nossas habilidades. Porque no colégio, principalmente no Brasil, porque nós temos a Pietra, você trouxe aqui, né, fazer esse programa após o Enem. Então, nós temos o vestibular. E é uma crítica que eu faço. É a realidade que nós temos, infelizmente, mas, assim, mas eu não vou deixar de sempre estar fazendo essa crítica, né, de que o vestibular é quem faz mais X, né? Que é também diferente nas outras universidades, nas melhores universidades do mundo, que não existe isso. Você tem lá nos Estados Unidos o ACT, você tem outros a fazer, mas ele compõe uma nota final que é o que você fez na tua vida, Sim. né? Voluntariado conta muito ponto. Um currículo da O currículo de tudo, a quantas Olimpíadas você fez de matemática, Olimpíada de Ciência, Olimpíada de Astronomia. Isso incentiva o engajamento das Olimpíadas, que aqui no Brasil é tão baixo, você tem que praticamente obrigar os colégios a fazerem, e faz de qualquer forma, porque não há uma perspectiva. Então você analisa, você faz uma redação, né? Faz uma redação por que você escolheu aquele curso. Então, então assim, o processo é muito diferente, né? E é muito melhor. E aqui nós temos quem faz mais X, né? Que é um tipo de habilidade. Então, que neutraliza completamente as outras. Voltado para a prova, Voltada né? para a prova, então você não reconhece. Não como um sentido total daquilo. Justamente, tem um autor que eu gosto muito, né, que trabalha aí com grandes treinadores aí, e é um espanhol chamado Chesco Espar, e aí ele fala muito assim, uma questão que ele diz assim, a verdadeira inteligência é reconhecer qual é a tua habilidade. Né, que aí esse processo de reflexão, né, de aceitar as habilidades. Nós temos hoje muito provado pela neurociência que é a questão da mente eficiente. Todos nós temos um lado, tem um lugar diferente. Você tem uma habilidade, você tem outra, ou talvez um pouco parecido. Então, ou seja, as facilidades, então explorar isso que você tem de melhor, né? Então a gente não sabe as nossas habilidades, então nós não conseguimos aprofundar nela, que é aquilo que você se realiza. Sim, exato. Né? Fica muito mais leve, muito mais Pô, fácil. você Do que fica... treinar a vida inteira para ser bom Sim. em algo para caber dentro do Claro, lugar. porque do dias espaço. difíceis nós vamos ter. Mas quando você entende que quando você gosta de algo, você começa a entender as dificuldades, porque não é fácil. Agora, se você não gosta, você começa a questionar se realmente aquilo tem significado. E aí vem um dia difícil, um outro dia difícil, um outro dia difícil. Como na vida de todos nós, né, temos dias difíceis, o poder de resiliência é muito baixo, né? Exatamente, é isso. A gente precisa agora de coragem, né, pra você conseguir enfrentar, assim, eu sou bom nisso, então é isso que eu vou fazer, porque realmente tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. Porque, eu vou dizer, pra mim é muito fácil eu falar, eu sou boa em medicina, eu amo medicina. Poxa, é uma coisa, é um caminho tradicional, querendo ou não, né? Mas para as pessoas que têm outras habilidades, tem que ter realmente coragem, assim. Claro, Pedro, mas de chegar em casa e falar assim, seu pai, sua mãe perguntar assim, eu tô indo, mas eu quero fazer medicina. Nossa, meu Deus. Vai aí, entendeu? Com certeza. Agora você vai falar um outro curso. Eu tenho uma aluna que assim, eu a vejo assim com uma habilidade muito grande na área de diplomacia. Você sabe muito bem, eu tenho o curso do programa da ONU. E ela sempre quis medicina. E eu sempre brinco com a família dela assim, poxa, mas é claro, você vê médico desde sempre, então é muito fácil você... E realmente é fantástico, né? Série de médico, meu Deus, tem milhares, né? Aí eu perguntei pra família dela assim, quantos diplomatas você conhece? Quantos embaixadores você conhece? Quem você... Não tem, então é muito difícil. Então agora ela participando, assim, é incrível ela apresentando. Ela teve comigo em Oxford, teve em Roma, agora está indo para Oxford, vai para Harvard, vai para MIT. Algum talento ela com certeza Cara, tem. não, assim, Peter, assim, ela é incrível atuando, ela é incrível, assim. Aí ela agora está um pouco mais em dúvida, mas eu acredito que ela vai fazer medicina porque é o caminho mais fácil caminho, também, porque, né? Assim. E aí eu até brinquei, assim, né, o curso, a gente fala do salário, ninguém nem sabe quanto ganha. Aí nós visitamos lá a embaixada lá em Roma, tá falando a embaixada brasileira, quanto que ganha um diplomata? 200 mil reais. Aí você entra na escola de diplomacia aqui no Instituto Rio Branco, no Itamaraty, você entra como se fosse o baixo escalão, né? Você vai, a escadinha, a primeira escadinha, salário inicial, 25 mil reais. Nenhum médico, eu falei hoje, nenhum médico ganha isso. Isso é verdade. Então, assim, tipo, mas claro, tem que passar... Interessante isso, né? porque existe, de fato, socialmente falando, uma perspectiva
de hierarquização das Que é o que eu profissões. tô dizendo, Exato. ele não Até sabe. das expectativas, por exemplo, dos pais que de repente já estão nesse caminho da medicina e o filho não quiser fazer odonto, ou fisioterapia, ou psicologia. Sim, Existe também. sim. Nós temos um que vai viajar com a gente agora, a mãe é médica, uma médica bem, inclusive, renomada aqui em Brusque. Tipo, quer fazer relações internacionais, só que pra ela tá tudo certo, mas às Mas vezes... é raro. Mas é raro, pô, eu sou Exato. médico. Pô, tu tá aqui, toca aqui a Sim. nossa vida aqui e Com tal, certeza. né? Mas aí vai daquelas questões, né? Um bom profissional e um profissional mediano. O que mais Uhum. tem é um profissional mediano. Uhum. Entre você ser um médico mediano e um excelentíssimo advogado, Sim. quem que vai ganhar mais? Quem que vai Sim. ter mais? Quem que vai ser mais feliz até, né? Se Perfeito. você parar pra pensar. Você quer ser esse número aqui? Você quer fazer parte dos 40%? Exato. Né? O quanto feliz assim você vai estar, né? E tipo, como é que é esse negócio? Então, eu acho que essa questão de você estar feliz em entender, é claro que determinadas profissões, você pode chegar nesse entendimento, pô, eu sou muito bom nisso, mas eu não vou conseguir uma cobertura em Balneário Camboriú. Ok, é teu objetivo? Isso é isso que te faz feliz? Sim, então você realmente vai ter que escolher outro lado. Sim. Ok, se o bem material é importante. Mas a questão, assim, existe vidas confortáveis Sim. escolhendo aquilo que realmente você falou. Quando você é bom, ou seja, você tem habilidade, explora e dedica naquilo, né? Eu não sei se eu acho que vocês concordam, eu acho que você está no meio disso, eu falo muito para eles. Eu não conheço bons profissionais desempregados. Isso é verdade. Tem muitas pessoas que querem trabalhar que estão desempregadas, isso é real. Sim. Mas bom profissional, que eu falo aqui, o bom profissional que eu estou falando, para ficar claro para quem vai nos ouvir e escutar, que é a questão que é aquele qualificado. Sim. Né? O profissional qualificado, seja em qual área for. É porque ele falta, né? Se você parar pra pensar, ele falta. Então, realmente, sempre vai ter um espaço pra ele, independentemente. Eu concordo muito com isso, Né? é verdade. Porque você vê essa questão assim, porque você só vai se qualificar quando você gosta de fazer. Sim. É algo que flui muito mais naturalmente, né? É. Tu fica muito mais resiliente para se posicionar com qualquer tipo de circunstância que vir, né? Essa questão da mudança das profissões, dessa instabilidade externa, né? Interna também, muitas vezes. Mas tu fica muito mais resiliente, né? Porque vou fazer um mestrado. Pô, tens que ter uma série de situação, uma resiliência emocional, porque quer fazer, ou fazer um curso, fazer uma residência, especializar nele. Tem que ter, se você não está afim, o teu poder, a tua capacidade de resistir fica muito baixa, né? Sim, com certeza. Aí você desiste, aí realmente vai pro mediano. Mas a questão, assim... Aí, Pietra, deixa eu te falar, duas coisas que eu queria te perguntar. Primeira questão, assim, no seu caso da sua família, eu sei como é que é, né? Mas, assim, você da sua galera, você vê essa questão muito da pressão dos pais em determinar certas coisas, do passar e não passar, escolher isso ou aquilo? Com certeza. Até quando eu entrei na faculdade, uma das primeiras aulas que a gente teve foi o professor perguntando o porquê que vocês estão aqui hoje? Por que vocês querem fazer medicina? E não venham com essa de eu quero cuidar de pessoas porque eu não vou cair nesse papo. Por que vocês estão aqui? Certo. E assim, na minha turma a gente tem 30 pessoas mais ou menos na minha turma. E no mínimo a metade delas. Porque meus pais pediram, porque eu não sabia o que fazer, porque eu quero ser rico. Tipo assim, no mínimo a metade das pessoas falaram isso. Então assim, a pressão dos pais tem muito, tem muito. Eu vou dizer que essa até que não é tanto não foi tanto uma realidade pra mim, que eu acho que os meus pais, graças a Deus, eles são bem liberais nesse sentido. Eu acho que se eu quisesse qualquer outra área, meus pais iriam apoiar. Mas existe muito. E nem é uma culpa dos pais, sabe? Eu entendo. Tipo, os pais, eles têm medo do seu futuro, eles têm medo, sabe? Poxa, Claro, sempre te deram de tudo do bom e do melhor e querem que você Claro. continue tendo, sabe? Claro. Mas existe muito, assim, muito. E eu vejo na minha turma mesmo, sabe? Quantas pessoas que estão lá só porque os pais querem. E, tipo, completamente aquelas pessoas que vão andando, empurrando com a barriga e, tipo, eu tô aqui porque tenho que estar, sabe? E lá no consultório, Larissa, você também, quem está passando por isso, acaba entregando isso para ti? Meus pais que estão... Não, e realmente, aqui não é um julgamento, não é um juízo de valor negativo. Eu tô falando porque realmente, claro que existe, mas eu penso que, pelo menos na nossa realidade, vamos falar da nossa realidade, né? Porque é difícil falar de realidades na qual nós não compartilhamos. Né? A questão, tipo, que os pais querem o melhor. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza. Pelo menos nesse mundo na qual nós estamos. Sim. Né? Então, você quer o melhor. Né? Então, assim, realmente, né, essa preocupação, tipo, mas ele não sabe o que quer, aquela coisa toda. Para ti aparece isso também, Sim, essa sim. pressão? Sim, sim.
sim, bem recorrente, né? E qual a tua estratégia? Tu chama os pais? Às vezes isso é verbalizado pelos pais, Tá. tá? Mas nem sempre. Muitas vezes os pais prestam apoio, não diretamente expressam o desejo pessoal, mas o próprio adolescente acaba se colocando, né, nesse lugar, né? O aluno se coloca nesse lugar de alcançar aquela meta, aquele objetivo, mas existe sim, por acreditar que os pais gostariam. Não que isso tenha sido verbalizado. Então tem a parte que é verbalizado e tem a parte da ideia que se cria de que os pais entendi. gostariam que eu fizesse. Né? Ficaria orgulhoso, Isso, tal. né? Atingir uma expectativa. Atingir uma expectativa de não decepcionar. Sim. Né? Sim, isso aparece bastante no consultório. E aí, como é que você articula isso? Como é que você trabalha isso? Chama os pais? Eu tenho orientação. Como é que você desconstrói ou constrói? Isso é um trabalho, né? Geralmente do ano todo, né? Até chegar nesse momento realmente do final do ano, de tomar essa decisão. A gente vem construindo, né? Dentro desse processo de autoconhecimento, eu aplico as orientações parentais, onde não é conversado com os pais em relação ao assunto que os filhos trazem no consultório, porque isso é até antiético, né? Isso é preservado. Uhum. Mas como lidar, como abordar, como falar, o que evitar, claro que eu não tenho como, né, dizer para um pai para ele não verbalizar suas expectativas, né, diante do filho, mas a gente faz esse direcionamento daquilo que dá para ser evitado, ou como que isso pode ser abordado. Então existe sim essa conversa e até essa flexibilização da criança. Então, por quê? O que você acredita sobre o profissional? Quais são os seus medos? E até dar voz para esse pai, para ele refletir e sair também desse piloto automático, porque muitas vezes o tempo que ele prestou vestibular, se prestou vestibular, que não são todos, a gente vem de uma cidade muito, muito rica e próspera também, que os pais, empresários, mínimo. Pega nível Brasil, a gente está falando de 12% da população brasileira tem um concurso universitário, né? Passou por esse processo. E mesmo quando passou, era muito diferente do que é hoje. Né? Então, a gente atualiza sobre como funciona, traz outras perspectivas para tornar esse processo mais leve pro aluno e pro pai também, para ele sentir que, não precisa ser dessa forma também, né? Que tá tudo bem ter esse momento, ter esse ano. Se não passar nesse primeiro semestre, tem na metade do ano também essa possibilidade e assim por diante, né? E, Pedro, aproveitar também essa do outro ano. Então, assim, né, eu te conheço. Aí, no caso, na verdade, seria dois casos. O teu e o da Maria Fernanda, né, que foi muito evidente, né? Maria Fernanda esteve comigo em Oxford, sei da qualidade também. Então, a questão é a seguinte, no seu caso, você prestou, não deu certo, e no outro ano você foi para o curso. Eu a chamei, porque eu sempre lembro dela em sala de aula, né, tomo a liberdade de usar ela como um bom exemplo, nesse sentido de você acredita e vai, né? Esse ano tem a Isabela, tem a Bruna, tem a Carol, né, do ano passado, que não passaram em medicina ano passado, estão tentando, eu sempre falo isso, né? Tipo, não desistir se você acredita, não desistir porque você não passou e tudo mais. Como foi apesar de você ter passado na CAF ali na época, né? Chegou a passar na CAF, né? E aí falou, não, vou tentar a federal, então, aí você não deu certo ali naquele primeiro momento, e você foi pro ano. Como é que foi esse processo de não passar? Como é que você refletiu isso? Por que você escolheu, né? Por que você quis fazer o cursinho? Como é que foi esse ano de cursinho? Fala um pouquinho disso daí. Bastante coisa aqui, muita coisa em um ano. Mas, basicamente, eu já sabia que eu queria medicina, então. E eu sempre tinha pensado na federal. Por muitas questões, assim, eu sempre tive um pouco de foco na federal. Aí, no terceirão, eu fiz o vestibular da CAF, o vestibular da UFSC. Eu até cheguei a passar na FURB no terceirão. Eu lembro. E aí, eu lembro que tava bem naquela época da universidade gratuita e tudo mais. E aí, eu não passei na UFSC. Fiz e não passei. E aí, eu tava com aquele sentimento, assim, poxa, né? Que triste, não passei. Tipo, minha nota foi aquela coisa, mas podia ter sido muito melhor. Fiquei, com certeza, frustrada por não ter passado.
E aí eu até cheguei a considerar, poxa, será que eu tenho capacidade de passar? Com certeza eu pensei nisso. Tanto é que eu conversei muito com os meus pais, assim, poxa, eu passei na FURB direto do terceirão, será que eu não posso ir? Será que eu não posso tentar fazer agora? Eu até cheguei a pensar assim, meu, será que eu não tento ir para particular? Mas eu sempre tive um foco, eu sempre tive assim um carinho meio grande pela federal, até por não precisar pagar, e assim, sempre foi um dos meus objetivos, sabe? Eu gostava da estrutura, eu já tinha ido conhecer a Universidade Federal, então eu conversei muito com os meus pais, e aí a gente falando, eu falei, olha, vamos tentar o cursinho. Foi uma frustração, foi com certeza, não foi o que eu esperava, né? Mas eu pensei, tipo assim, cara, vamos tentar, vamos dar um melhor, assim, esse ano, estudar bastante, até porque durante o ensino médio, por mais que eu estudava também bastante, eu acho que eu não fazia muitas questões de vestibular, digamos assim. Por exemplo, tinha pessoas que já tinham muito mais conhecimento da prova do que eu acho, sabe? E aí eu pensei, não, vamos fazer cursinho. Então eu fui atrás do cursinho que eu achava o melhor. Fui lá em Floripa, eu conheci 2 cursinhos lá. Eu pensei, vou fazer nesse. Então, me inscrevi lá no cursinho, fiz a minha matrícula, peguei uma república lá, perto do cursinho, e pensei, beleza, vamos dedicar esse ano a estudar, dar meu máximo e vamos ver no que dá, vamos tentar. E, poxa, se não conseguir de novo, eu penso. Se eu vou pra particular, se vou pra fazer cursinho de novo. E aí, nesse ano, o ano que eu fiz de cursinho foi, assim, o ano que mudou muita coisa na minha vida, né? Porque pela primeira vez eu saí da casa dos meus pais. Pela primeira vez eu saí, assim, do mundo Nova Trento Brusque, né? Que, tipo, foi meu mundo a vida toda. E aí que assim, eu conheci pessoas diferentes, eu conheci uma realidade completamente diferente da minha. Assim, foi absurdo, eu realmente saí da bolha, assim, que eu saí da bolha. E foi um ano de muito estudo, foi o ano que eu acho que eu realmente, assim, aprendi a me dedicar mesmo por uma coisa, sabe? Eu tenho um objetivo, eu aprendi a me dedicar muito àquela coisa. E eu estudei muito, assim, foi um ano que eu realmente me dediquei demais. Eu acho que até depois a gente pode falar essa questão de rotina, de estudos, tudo. E aí, quando veio o vestibular da UFSC, eu tava muito nervosa. Eu realmente não achava também que eu ia passar. Sempre tem aquela questão, né? Puxa, será que eu vou passar? Será que eu não vou passar? Inclusive, a Maria Fernanda e eu, a gente dava muito apoio, porque a gente fez o terceirão juntos. Sim, claro. E aí, na época do cursinho, a gente, poxa, tamo aqui, se não der certo, a gente vai correr atrás de novo, mas vamos dar o melhor pra prova. E a gente estudava muito juntas, a gente sempre se dedicava. E aí, quando eu fiz a prova, não sei se, acho que vocês ficaram sabendo, né, que a UFSC ela teve uma diferença de correção muito grande do ano passado para esse ano, né? Na verdade, do ano retrasado para o ano passado. Que as notas diminuíram muito, porque eles corrigiram a redação de um jeito diferente, as discursivas de um jeito diferente. Então, quando eu corrigi a minha prova, que eu vi que a minha nota tinha ficado, tipo, muito abaixo dos meus simulados, eu pensei, poxa, já era, acabou, assim. E aí eu fiquei muito triste e eu até lembro do meu pensamento da hora. Eu falei, tá bom, eu vou sofrer aqui por uma semaninha, deixa eu sofrer, deixa eu chorar por uma semaninha, mas depois eu vou lá e eu vou fazer a rematrícula no cursinho, eu vou corrigir essa prova de novo, eu quero ver tudo que eu errei, que olha, no próximo ano eu vou dar, assim, o dobro. Então eu já tava com esse pensamento, sabe? Mas graças a Deus nem precisou, porque foi realmente uma mudança da prova, né? E aí no final das contas não precisou. Mas eu acho que uma das coisas primordiais é, tipo assim, você está frustrado, mas você botar essa frustração ao seu favor, sabe? É tipo assim, não consegui, mas eu vou botar esse peso de, tipo, não conseguir ao meu favor, sabe? Pra ser melhor agora. Eu acho que isso foi a coisa que me fez passar, na verdade, sabe? Inclusive, a Maria Fernanda também, tipo, foi esse sentimento de não passar que fez a gente pensar, não, agora vamos passar, assim. Ela só ficou em primeiro, só em direito. Só ficou em primeiro em direito. Inclusive, eu falei pra ela bem assim, amiga, eu acho que você não passou ano passado porque era pra você passar em primeiro. Você não ia passar se não fosse pra passar em primeiro. Não, e ela é uma menina que se cobra muito, porque quando a primeira nossa participação em Oxford, inclusive a primeira equipe brasileira a participar em Oxford, ela foi a primeira brasileira a ganhar um prêmio. Sim. Só que ela ganhou o terceiro prêmio. Ela ficou extremamente frustrada. E eu falei assim, aí eu assim pra lá, eu falei assim, mas Maria, tu ganhou um prêmio em Oxford. Não, mas eu queria ter ganhado o primeiro. Tipo, ela se cobra demais. Assim, claro que tem que balancear, né, tudo, né? Mas realmente imagino. Você, porque a Pietra, assim, realmente é uma aluna muito querida por todos os professores, né? Sempre já vem aqui e tal. Tava esses dias aí também, né?
E ela era, você via no dia a dia que ela era mais tranquila. Eu sei que por dentro tem as questões, mas tem alunos que não lidam tão bem com certeza. isso, né? Eu acho que, inclusive, eu e a Maria, a gente ser amigas ajudou muito, porque foi um equilíbrio, sabe? Sim, justamente. Foi um O equilíbrio. yin e yang, né? Porque assim, tipo, a Maria Fernanda é muito pilhada. Exato. Né? E ela é o oposto de Eu sou o tranquilidade. oposto, eu sou tipo assim, olha, vai dar certo. Vai dar O que é certo. pra ser seu, vai ser seu. Então vamos se esforçar e a gente se ajudava, sabe? Sim, Ela dava sim. os puxões de orelha e eu os puxões de orelha. Não, mas ela sempre foi da primeira carteira, né? Ela sempre sentava. Sim. Tu já tinha esse lado, né? Sim. E assim, Larissa, como que é essa questão da cobrança? Porque a gente está falando aqui da cobrança, né? Os meninos também. Depois ver as perguntas ali, né? Mas assim, Já fiz a essa cobrança, a cobrança, eu penso assim, né? Eu não vejo como de todo ruim, mas é como você lida com a cobrança. Acho que a cobrança ela tem um efeito negativo quando nós achamos que o resultado é para atingir expectativa de terceiro, Perfeito. né? Porque agora nós estamos ali, pô, pressão, né? Daqui 12 dias nós estamos indo para Oxford, né? Depois nós estamos para Harvard e tal, aquela, tipo assim, vai pressão, né? Os melhores, assim, então, mas é uma pressão que, aqui no nosso caso, eu tento trabalhar muito, mas é engrandecedor, né? Mas, assim, no caso dela, você vê, mas, ali, tipo, como você trabalha isso também, como você vê essa questão da pressão, eu vejo como coisa boa, para mim sempre fez bem. Combustível. Pra mim Enquanto ela falava, eu pensava assim, que bonito, ela utilizou isso como um É, combustível, justamente, né? né? Pra perceber aquilo que ela queria, de repente, fazer Depois diferente. até pergunto pros meninos aqui como eles veem a pressão, mas assim, pra gente ligar, como é que tu vê, trabalha essa questão Eu da pressão? gosto de esmiuçar ali com o paciente o que é aquela pressão, né? Da onde que vem? Ela é social? Ela é religiosa? Ela é familiar? Ela é interna? De que forma que funciona? E a gente vai dando vozes para esses pensamentos. Que, assim, quem acaba não fazendo terapia ou tendo essa inteligência emocional, acaba percebendo o emocional de uma forma muito intensa. E não tanto a estrutura do pensamento ou o que gatilha esse emocional, né? Simplesmente aquela ansiedade, aquele nervosismo. Então, a pressão, eles associam o quê? A prova me deixa ansiosa, a escola me deixa ansiosa, o Enem me deixa ansiosa. O Enem em si é um pedaço de papel, a escola em si é concreto, aquilo que eu penso e como eu interpreto essa minha ida à escola, como que eu interpreto essa prova, esmiuçar isso e ver de uma perspectiva diferente é o que eu gosto de fazer no consultório, para trazer uma leveza, né? Por exemplo, vocês passaram pela mesma situação. Sim. A situação em si, ela é neutra, ela tá ali, a aplicação da prova. Como que tu vais levar, enxergar isso? Eu tenho outras possibilidades depois, não precisa ser agora. Se eu não conseguir, isso não determina o meu valor, ou a minha inteligência, ou a minha capacidade. Não usar isso, né, como um peso, uma régua, né, para medir o meu potencial. Então, esmiuçar tudo isso com o paciente ajuda muito, sabe? A lidar melhor com essa pressão. Além de, né, técnicas de estudo, blocos, né, de estudo, lidar com as crises de ansiedade, às vezes até de pânico, no momento da prova. Então, o que fazer, como lidar. Então, ele ter esse autoconhecimento também, mas principalmente saber de onde que vem. De onde que vem essa pressão, né? A gente fala tanto sobre isso, é algo invisível, mas a gente consegue sentir isso, né? Então, de onde vem e o que me cabe, e o que está alinhado com os meus valores diante dessa pressão, o que para mim faz sentido nisso? Então, é um trabalho que eu faço ali com o paciente, de tornar mais consciente esse processo, né? Isso não faz com que ele fique desmotivado, mas ele torna ele mais consciente, né? Claro, Mais consciente daquilo. Ver que ela é assim, você pensa assim em vocês. Minha pressão é do exame, Reinaldo. Minha pressão é do exame. Mas tu sente a pressão, tu lida bem com... Eu lido bem, assim, é que, tipo, tipo, eu não quero, tipo, passar na UFSC, entendeu? Meu objetivo, tipo, é Univale, tipo, fazer um Enem com segundo desconto e ficar lá no Univale, que, tipo, eu tenho um primo que já se formou lá, então me baseio muito nele. E eu vi que ele se formou um ótimo profissional também lá. Claro. Entende? Com certeza. Então, eu quero seguir a mesma área, entende? Então a pressão não há tanta por causa do nível de dificuldade que você Isso, entrar. tipo assim, tipo, eu quero fazer um Enem ou um vestibular neles pra, tipo, conseguir um desconto pra, tipo, não ter que pagar uma fortuna também, né? Mas e a pressão do dia a dia do colégio? Das provas, de exame, você lida bem com isso? Eu acho que eu lido, né? É? Eu acho, não sei, né?
E tu? Já passei por tanta Assim, coisa. no começo do ensino médio, me pegou bastante a rotina, porque era uma rotina muito mais puxada. Como eu estudava de tarde, eu acordava 9, 10 horas, fazia o que tinha que fazer, vinha pra escola, voltava. Mas daí, pô, começou as aulas de tarde, de manhã e de tarde, mixando, muita prova, uma atrás da outra já. Daí me pegou bastante no primeiro ano, assim, mas no segundo ano eu vejo que eu já levei a mais numa linha reta, assim, de tranquilo. Mais tranquilidade. Realmente essa mudança de fundamental para o médio, estou conversando muito com o primeiro ano, justamente isso. Como é do ensino médio para a universidade, né? É que Assim, você estudou aqui, então aqui a relação com os professores, então a Pietra vem aqui, aí os professores, e aí, Pietra, abraça, sai para almoçar junto, não é uma relação que tem na universidade. Com certeza. Né? Não tem mais apostila, que você sabe, faltei qual página que o professor parou, agora é livre, ali é isso. Grava aula pra mim. Grava aula, justamente. Então a rotina, que nem você falou, né? Também esse processo teu de ter saído daqui também te ajudou bastante, né? Muito, com certeza. É porque eu acho que você experimenta coisas diferentes, sabe? Eu acho que se eu não tivesse passado por um ano de cursinho, eu acho que eu saberia muito menos, por mais que, poxa vida, eu já sabia estudar aqui muito bem. Eu acho que se eu não tivesse passado por um ano de cursinho, eu teria entrado muito mais difícil na faculdade, sabe? As coisas seriam muito mais pesadas pra mim na faculdade se eu não tivesse enfrentado um ano de cursinho, um ano de... Eu sempre recomendo, sabe, Larissa, tipo assim, a questão do cursinho, já viram falando isso na Sim. sala de aula. Por quê? Porque aqui no colégio você tem o quê? Pô, você tem a gincana do cônsul, Sim. né, que é boa, e aí, tô falando no sentido bom da coisa, tipo, Sim. tem várias coisas do ensino médio que é bom você viver. Porque Pode depois aproveitar. porque depois não vai ter. Exato. Ó, tem a gincana, né, aquela coisa de participar, tem, por exemplo, os dia D, né, tem o churrasco do terceirão, tem várias coisas assim que você não consegue, dependendo, né, como o Eric colocou, se você, eu quero passar em medicina na UFSC ou outras coisas, né, eu quero passar na USP, tem uma menina desse ano que quer fazer Relações Internacionais na USP de São Paulo, e tal, tipo, são 80 pessoas por vaga, aquela coisa toda, né, então, tipo assim, pra quem é terceiro, eu sempre falo, entende, que ele falou, entende qual é a dificuldade. Pô, você vê que assim, então curta, porque senão você não vive lá, não vive aqui. Porque eu acho, pô, ensino médio não volta mais, sabe? Então a gincana, o dia D, o churrasco. E é importante, eu acho que é muito você ver tudo isso. Sabe? Se der pra você passar e você conciliar e tá tudo certo, ok. Mas se não der, não desistir do seu sonho por causa de um obstáculo, né? E acreditem, tudo isso é utilizado sim, né? Aham. Para vestibular, para faculdade, o Aham. quanto que eu tenho também de exemplos de pacientes que já passaram por aqui e que dei muito incentivo para que fizesse, não vai viajar, vai no projeto da ONU, se expõe a falar em público em outro idioma, a lidar com a timidez, lidar com essa pressão, lidar com essa autoavaliação. Então, tudo isso é muito enriquecedor, essas trocas, né? Ali na gincana, os alunos estarem responsáveis por articular e decifrar charadas, estar à frente de coreografia, cenários, todo um processo criativo. É um gerenciamento isso. Então, habilidades sociais que tu vai criando e que tu não é um desperdício, né? É um enriquecimento ainda mais do teu repertório pessoal e que vai te possibilitar usar em todas as áreas da tua vida. Com certeza, o colégio aqui é muito rico nisso, né? E é bicampeã da gincana. É verdade, minha turma. Bicampeã, só Minha turma era alegria. esforçada na gincana. Era esforçada de E bicampeã. a futura bicampeã, que esse ano nós ganhamos. Ano Assim, que vem. então, mas é realmente, e também experimentar a frustração de não ganhar. Acho que todas as emoções são válidas, assim, Até né? as relações entre a turma na gincana. Eu acho que tudo é muito válido. Eu acho que o ensino médio no Consul foi incrível, assim, foi muito enriquecedor em tudo. Claro. E o colégio aqui proporciona muita coisa, que tem aula de patinação, tem aula disso, tem aula daquilo, tem tudo, Pra né? todos, né? Tem teatro, tem orquestra, tem Sim. o programa da ONU, tem o xadrez, tem o... Ninguém fica de fora. Não, ninguém fica de fora e isso realmente... E você acaba se achando, eu vejo, depois que o colégio aceitou essa proposta do programa da ONU, vai fazer 5 anos agora, a quantidade de alunos que estão indo para relações internacionais, estou com ela, e eu lembro da Fernanda, né, a Fernanda Marchiori, a família dela tem eu sempre brinco, ela sabe disso,
ela tem uma empresa e a mãe tava tudo desenhadinho, né? Caminho tradicional. O caminho ali e tal. E eu percebi assim, eu falei assim, ô Fernanda, você é economista, Fernanda. Tipo, ela viajou comigo algumas vezes e ela era muito tímida e foi se desenvolvendo. Cara, eu falei assim, você é da economia e tal. O Gabriel queria engenharia, o namorado. Eu falei, cara, não, você é do direito, você sabe articular. E aí numa reunião a mãe brava, não, mas o que é economia? O que é isso? Não sei o que está influenciando. Aí eu falei assim, tem empregabilidade para a economia. Eu falei, olha, o mundo é movido por dinheiro. A economia estuda dinheiro. Então, se tem uma coisa que tem entrada, é economia. Foi fazer economia, ficou um pouco chateado. A Fernanda brincar, e a sua mãe conversa comigo? Não, ainda você tem que mudar de calçada, né? Pô, passou em economia, tá feliz agora, tá fazendo um intercâmbio, conseguiu um intercâmbio em Bolonha, uma das universidades mais importantes no mundo, a área de economia tá lá agora tá na Suíça, tá lá na França, porque eles têm essas paradas justamente para possibilitar os alunos a fazer intercâmbios e outras coisas. Então, essas experiências que o colégio traz, eu estou falando aqui, mas pode ser fora também, é muito importante, né, Larissa? Muito mesmo. Porque você não sabe que às vezes você não descobriu o que você gosta, né? Exato, né? E daí tu consegue explorar todos os tipos de inteligência, né? Justamente, né? Justamente, as múltiplas inteligências. Até a habilidade de tu ter essa capacidade de sustentar, frustrar ou decepcionar as pessoas que criaram expectativa em ti. Por exemplo, não alimentar ou dar conta, né, de frustrar expectativas que colocaram sobre ti. Eu tô brincando com a negócio da filha, mas a mãe dela tá super feliz, tá vendo a filha dela nas principais universidades. Sim. Eu vou encontrar com ela, eu falo, mas é um processo aí lá. Olha que tá a Fernanda, tá sabendo, né? Tá lá nas melhores universidades com os melhores professores. Um processo que ela passou, né, de autoconhecimento e que ela não seguiu o caminho tradicional, que de repente seria aquilo que você mencionou, uma vida se frustrando ou não estando realizada e feliz diante daquilo que ela... Claro. Né? Não, eu sempre falo assim, ela é uma aluna, né, foi colega da Pietra, era uma turma também realmente incrível, e eu sempre falava, mas não sei, eu falei assim, olha, Fernanda, você é boa, falava pra mãe, a Fernanda é ótima, então se ela fizer musicoterapia, ela vai se dar bem, porque ela vai ser a melhor musicoterapeuta. Então, realmente não é aquilo que você faz, mas como você faz, né? Porque isso reverbera. As pessoas vão te indicar, e isso tudo vira uma onda, sabe? E de uma forma muito natural e leve. Então, a situação é a mesma. A forma que a gente vai levar isso que vai definir muito se esse processo vai ser prazeroso ou se vai trazer, né, uma disfunção e um sofrimento para a vida de cada um. E assim, a gente, nossa, dá para falar um monte de coisa, queria falar em relação da rotina, mas a gente vai voltar a falar sobre isso num outro episódio, já que vou aproveitar um pouco da Pietra, eu sei que ela é muito solícita, mas assim, nesse momento agora, Pietra, falar dar uma mensagem para a galera, assim, tipo a questão dos sonhos, né, e o que você fala, e aí eu acho que uma coisa importante, porque eu sei que o quanto isso é importante para ti, e a Larissa trouxe aqui também, que é a questão da família, né? A gente traz aqui, porque nós entendemos o quanto a família é importante. Eu acho que eu acredito muito nisso, né? A família é a base de tudo para nossa, seja ela qual formação, porque nós temos os pais, avós, né? Também que são muito importantes, tios, padrinhos, enfim, nós temos uma série de coisas. Para ti, a mensagem que você deixa e o quanto a família é importante nessa caminhada. Então, eu acho que a mensagem que eu deixo parece fácil falar, né? De seguir o seu sonho, mas eu acho que é o mais importante. Você seguir a área que você quer, seguir a área que você vai estar mais realizado, você ter coragem de fazer isso, na verdade. De não seguir o caminho mais fácil, de realmente, assim, se desafiar, ter coragem, se desafiar. E eu acho que a família ela é o alicerce principal para isso, sabe? Eu acho que eu vejo eu não teria chegado nem metade de onde eu cheguei, não seria nada do que eu sou se não fosse meu pai e minha mãe, tipo, e eu acho que a família é o alicerce disso em tudo, sabe? Desde, tipo, de te incentivar num dia ruim, desde te incentivar a estudar, desde quando tu tá lá no ensino fundamental, e dos teus pais te ensinarem a estudar desde lá, a cada... Você também que é de Nova Trento, né? Você entende os nossos pais indo, levando, buscando a gente, vindo pra Brusque o tempo inteiro. Sim. Acordar às 5 da manhã pra pegar o ônibus às 5h30. Exato. Então, assim, eu acho que a família, ela é tudo. Eu só posso ser muito grata à minha família por tudo. E eu acho que é um privilégio. Quem tem pais, assim, que apoiem,
aproveitem muito isso, que eu acho que é o essencial, é o pilar, sabe? Eu acho que é importantíssimo. E para ti, Larissa, sonhos e a importância da família nessa construção, mensagem. A mensagem final, né, para as famílias que têm essa preocupação com esse futuro, né, essa preocupação com o vestibular, com a escolha profissional, que busquem, de repente, se atualizar sobre isso, né, buscar entender hoje como que funcionam as universidades, as tantas opções, as outras possibilidades, para conseguir, né, prestar esse apoio e esse suporte que é tão importante, né? Com certeza isso faz muita diferença, né? Eu acompanho ali no consultório e é, de fato, um peso grande e um apoio que dá um gás, né, no aluno para ele conseguir realmente ir atrás daquilo que ele deseja. Sim. Então, para a família, né, conseguir pensar, né, e conversar não somente sobre a prova, mas sobre essa experiência, sobre sonhos, sobre valores e construírem isso juntos, né? Esse diálogo, a comunicação Sim. dentro de casa é muito importante, né? Não só com o resultado, não só com o objetivo ali final, mas com todo esse processo, a comunicação. Isso é verdade. Assim, eu tava para eles agora, eu trouxe 4, não vou falar dos 4, mas 2 específicos, de 4 personalidades muito importantes para o esporte. A gente traz o esporte que também aí eu trouxe do Kobe Bryant, né, que é um dos grandes atletas de basquete da história. Infelizmente teve um acidente, né, e faleceu, né, que foi uma grande perda para a humanidade. E ele foi um dos maiores jogadores. No primeiro ano dele, Pietra, de jogar basquete, ele jogou todos os jogos e não fez nenhum ponto. Tipo, não é aquele cara que não jogou, ele entrou e não fez nenhum ponto. E aí eu parava e perguntei para eles assim, olha, imagine você fazer alguma coisa e você não deu tudo errado, você não fez nada, 0. Qual é a chance de uma pessoa desistir nessa realidade? É quase 100%, né? Aí depois aí ele fala por que ele não desistiu, porque quando ele chegava em casa, o pai dele falava o seguinte, você não fazer nenhum ponto ou fazer 100 pontos, eu vou te amar da mesma forma. Então isso era muito forte para ele, assim, sabe? É o que fez ele, claro que ele ia ganhar, melhorar, e aí vem a questão do se dedicar, aquela coisa, mas saber desse tempo. E tem um que é o Roger Federer, o tenista, né, o maior da história, e ele faz um discurso de formatura na Universidade Americana, na qual ele foi padrinho, ele falou o seguinte, olha, conquista sem esforço é mito. E um cara que, e ele falou, eu ganhei tudo, o maior dos ganhadores, e eu perdi 50% das vezes, ou seja, metade das coisas que ele fez na vida, ele perdeu. Inclusive, você falou isso, tem a bibliografia do Albert Einstein, fizeram uma entrevista com ele, perguntaram qual o segredo da sua genialidade, né? E ele fala assim, inteligência todo mundo tem a capacidade, o que faz alguém conseguir mais coisas que o outro é a questão do esforço. Sabe, não adianta você pode ser a pessoa que tem mais QI numa sala. Se você não tem o esforço, o foco, a dedicação, é um desperdício, na verdade, sabe? O esforço compensa muito a inteligência. É a reflexão que ele faz, eu não sou inteligente, eu só persisti mais nos erros. Exato, é isso. Eu persisti mais e tentei resolver. É muito legal, assim, sabe? A gente vê que, assim, para as pessoas entenderem que mesmo os grandes que ganharam tudo, eles perderam a maioria das vezes, eles não conseguiram a maioria das vezes o que queriam e conquistaram. Então acho que é muito isso, né? Tipo, no seu caso está tão realizado, tão feliz, né? Mas você não conseguiu, se você colocar, tipo, você não conseguiu, você está nos 50%. Exato, né? Com certeza. Então, assim, tem gente que poderia ser 25 ou 30, mas independente, assim, não desistir. Tá? E aquela questão da importância da família que você falou, né? Às vezes nem você vai acreditar em si mesmo, vai ter dias que nem você vai acreditar, mas ter alguém ali, ter um pai e uma mãe acreditando em você é o essencial. Sim. Pedro, obrigado, você sabe o quanto eu gosto de ti, sempre, uma aluna, dessas alunas que a gente leva, né, dedicada, e enfim, né. Obrigado, Larissa, nossa sócia aí, né. Obrigada nossa sócia, pelo convite mais uma vez, é sempre bom estar aqui. Ter essa troca, né, tão gostosa, aprendo muito, ouço muito, e a gente vai construindo, e geralmente as perguntas ficam ali no papel, que a gente vai construindo juntos, né? Tu sabe que eu sou um grande... O Reinaldo Cido Vilhota não manda as perguntas pra ele, mas ele faz todas as perguntas que tu fez. É verdade, tá vendo? Aí eu pergunto
pergunta se deu tudo certo. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Pergunta, eu estrago ali tudo. Tá Não, bom? foi incrível. É eu um agradeço. fluxo. É um fluxo. É uma jam É. intelectual, filosófica. É verdade. Isso. E foi um prazer essa troca. A gente pode. Olha, estou sempre, por mais que estou em Araranguá, tô aqui. Sim. Não, com certeza vai fazer sim. Obrigado aos meninos também aí que estão aí. Também obrigado pela parceria. Valeu. É isso aí. Valeu. Tudo de bom. Tchau, gente.